Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Iglesias e esse é o Caldeirão de Morrigan. Hoje eu vou atender um pedido do Vandinho. Ele fez um comentário num vídeo meu, da Hecate, um vídeo já mais antigo, sobre Deus a Mãe e Deus Pai. E ele me pediu que eu falasse desse assunto. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Ficou interessado? Eu sei que você ficou interessado. Então, já deixa aquele joinha, faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e vem comigo, porque lá vamos nós! Galera, pessoas queridas do meu coração, vamos lá? Eu hoje vou ser bastante objetiva. Mentira, eu nunca sou bastante objetiva. Parece que quando eu começo a falar, eu não paro mais. É porque tem muito assunto aqui nessa cachola, gente. Então vamos lá. Deus a Mãe e Deus Pai. Para iniciar essa conversa, eu já vou dizer para vocês que eu, Débora, não chamo desse jeito. Deus a Mãe e Deus Pai. Eu chamo de deusa de dedicação ou Deus de dedicação. É aquela deusa, aquele Deus a quem você se dedica. Ou seja, quando você vai fazer os seus rituais, é aquela deusa, aquele Deus que você chama para junto de você, que você chama para o seu ritual, porque você se identifica com ele. E eu vou dizer para vocês por que eu não chamo de deusa mãe e Deus pai. A minha deusa de dedicação é a Morrigan. Óbvio, né, gente? O caldeirão de Morrigan. Então, tem que ser ela. E agora, veja bem comigo, né? Me acompanha aqui o meu raciocínio. A Morrigan é a deusa da guerra. Ela também é a deusa da morte. Eu já contei isso para vocês em um vídeo lá atrás. Então, quem não viu, tá na hora. Corre lá, eu vou deixar um card aqui. Corre lá e assiste o vídeo da Morrigan, que você vai ficar sabendo tudo sobre a história dela. Ela tem outras atribuições, tá? Ela também é considerada uma deusa da fertilidade e ela é uma deusa das premonições. Tudo bem, essas são as características mais marcantes da deusa. Ela é uma deusa metamorfa, tá? Ela se transforma em corvo e em algumas vezes ela pode se transformar em lobo, tá? Mas geralmente ela só se transforma em corvo, tá? E aí, gente, você vai imaginando. Ela é a deusa da morte, ela é a deusa da guerra. Caraca, ela é uma deusa mais sombria. Débora, então você é uma bruxa mais sombria. Gente, essa é a deusa com quem eu me identifico por várias coisas, não por uma coisa só. Mas sim, ela é uma deusa mais sombria. O culto dela é um culto diferente da deusa Danu, por exemplo, que é uma deusa tríplice que aparece, né? Que ela aparece com as 3 faces. E aí, gente, entra a minha explicação de por que eu não chamo de deusa mãe. A Morrigan nunca foi mãe. Ela não tem filhos. Tudo bem, gente? Ela não tem filhos, então ela não é uma deusa mãe. Ela não tem essa característica, essa face da deusa mãe não existe nela. Assim como não existe em várias outras deusas. Assim como Hades jamais seria um deus pai. Gente, ele é o senhor do submundo. Ele é o deus dos mortos. Ele cuida de uma área muito, muito, muito delicada. Você acha que ele é paizão? Não, ele não é. Então, eu não gosto de usar esse termo. Por que é que aqui no Brasil, muitos de nós usam esses termos, deusa mãe, Deus pai? Isso vem do candomblé e da umbanda. No candomblé e na umbanda, quando você descobre quem são os orixás da sua cabeça, quem são os orixás que regem a sua cabeça, eles são o seu pai e a sua mãe e o seu pai. Sempre um casal, tá? A ordem, gente, não vai importar muito, tá? Eu, por exemplo, no candomblé, eu sou filha de Xangô e Oxum. Então, Xangô é meu pai, Oxum é minha mãe. Então, sim, esses aí são os pais da minha cabeça. Meu pai é Xangô, minha mãe é Oxum.
Tem outros orixás que regem a gente, sempre tem mais de 2, tá? Mas tem um casal que são os principais que regem a sua cabeça, tá? Então, com isso, com essa cultura aqui no Brasil de chamar, né? Meu pai é Xangô, minha mãe é Oxum, tá? De chamar os orixás de pai e mãe, o pessoal trouxe, né, para a bruxaria esse negócio de chamar os deuses de dedicação de pai e mãe, tá? Eu, particularmente, não chamo. Se você quer chamar de Deus a mãe e Deus pai, tudo bem, isso aí é com você, isso é com cada um. Eu, Débora, não considero dessa forma, porque eu considero como é o Deus, qual é o perfil do Deus, qual é o perfil da deusa, antes de dizer que é pai ou mãe, tudo bem? Então, como é que funciona isso, gente? Esse negócio de você entender quem é o seu Deus de dedicação, quem é a sua deusa de dedicação, se isso existe, se você tem mais de um, se só pode um, né? Na verdade, é com quem você se identifica na hora que você começa a trabalhar com a bruxaria. Eu já falei em vários vídeos meus que você precisa estudar mitologia. É por esse motivo. Você tem que entender com quem você se identifica, se vai ser com o panteão grego, né? Então você precisa estudar a mitologia grega, ler pelo menos. Você não precisa se aprofundar se você de repente sentir que não tem nenhuma afinidade com o panteão grego, ou com o panteão egípcio, ou com o panteão romano, ou com o panteão, os panteões celta, e por aí vai, tá? Existem muitos panteões, ok? Tem o panteão hindu, né? Então, assim, tem muito para você saber, né? E cada deus, cada deusa vai ter determinadas características que você vai perceber na sua magia conforme você for estudando, conforme você for praticando essa bruxaria, tá? Então, eu fui levada a estudar os panteões celta, a história celta. Eu sempre me identifiquei mais com a história celta, com essa história de sacerdotisas, druidas. Eu sempre gostei dessas histórias. E aí, quando eu fui estudar mitologia, eu amo a mitologia grega, eu amo a mitologia egípcia, tá? São as duas outras mitologias que eu amo. Eu amo a mitologia africana, né? Que é a mitologia dos orixás. Então, quando eu fui estudar, né, a que mais me chamou a atenção foi a mitologia celta. E dentro da mitologia celta, das centenas de deuses e deusas que tem dentro da mitologia celta, eu me identifiquei com Morrigan. E aí eu comecei a estudar ela mais profundamente, né? E eu comecei a conversar com ela. Lembra do meu vídeo sobre os mentores? Pois é. Como eu falei para vocês que vocês se aproximam dos mentores? Através da oração. O que é a oração mesmo? O que você acha que é a oração? Aí eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários. O que você acha que é a oração? A oração é aquele momento em que você esvazia a sua cabeça de tudo que está à sua volta e liga a sua mente e o seu coração no mundo espiritual. E ali você abre a sua intuição, você abre o seu espírito para receber aquilo que está no mundo espiritual e também para enviar os seus sinais para o mundo espiritual. Então é assim que você descobre. Você começa a ler, você começa a estudar, e aí você começa a ver semelhanças entre aquilo que você está fazendo. Você vai ser guiado. Gente, a gente sempre é guiado no mundo espiritual. A gente não anda sozinho no mundo espiritual. Nós somos guiados. Gente, olha, eu tô falando aqui com vocês e eu estou me arrepiando todinha. Isso é uma verdade absoluta para essa bruxa aqui. Nós somos guiados no mundo espiritual. A gente não vai para o mundo espiritual sozinho, a gente não entra no caminho da bruxaria por acaso. Nós somos guiados tanto pelos nossos mentores, quanto por esses deuses e deusas que estão lá. Eu costumo dizer que entre nós aqui nessa terra e o todo-poderoso superior que está lá acima de todas as coisas e muitas vezes inatingível para nós,
tem muita gente que nos ajuda nesse caminho. Então, essas pessoas, esses deuses, essas deusas, esses mentores, essas mentoras, esses guias, esses santos, esses anjos, eu não sei qual é o nome que você dá para isso. Eu chamo de o todo da espiritualidade. Ele está ali, acessível para nós. E como que a gente se conecta? Através da oração. Como eu falei para você, você tira todos os problemas da sua cabeça, você esvazia a sua mente e você abre a sua mente, o seu coração, o seu espírito para entender as coisas da espiritualidade. E aí ela vai começar a falar com você. Então eu me identifiquei com a Morrigan. Eu comecei a me identificar com ela, tá? Inclusive eu tenho um corvo tatuado, né? Porque é a essência dela, é a essência do corvo. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o corvo. Eu amo esse animal. Outro dia meu amigo me mandou um videozinho, né, do corvo falando. Gente, o cara fala e ele não é igual papagaio que só repete não, tá? Ele fala, ele aprende a falar. Tá? Então assim, eu sou apaixonada pelo corvo, ainda vou fazer um vídeo só sobre ele. E aí, gente, eu comecei a me identificar com várias facetas da Morrigan, tá? E comecei a conversar com ela, comecei a acender uma vela, comecei a fazer alguns rituais. Aí eu ganhei, né, a imagem, né, a estátua, tá? E aí, quando eu fui fazer o ritual de consagração dessa estátua da Morrigan, eu não sei nem dizer para vocês a emoção que foi, transcendeu dentro de mim, sabe? Essa proximidade com essa deusa. E no dia que eu fiz o ritual de consagração, eu senti todo o poder dela emanando, não da estátua, mas da espiritualidade, né? Então, até hoje eu tenho o hábito, né, de tocar na estátua, e eu sinto o poder que eu senti no dia que eu fiz a consagração dessa estátua. Foi maravilhoso, foi muito bom. Meu coração se encheu de amor, de glória, de poder, de luz, de entendimento, e a partir daí a minha mente ficou muito mais aberta para o mundo espiritual. O Vandinho me perguntou: Deusa Mãe e Deus Pai. Na bruxaria não tem essa coisa de você precisar ter uma deusa mãe e um deus pai, tá? Eu tenho um deus que eu gosto muito, né, da história, de algumas coisas que eu vi, que eu estudei sobre ele, e que ele está ali no meu altar, que é o Cernunnos. O Cernunnos é um deus existem várias referências na mitologia celta a respeito dele, mas apenas uma é mais completa. Os estudiosos sobre a mitologia celta entendem que Cernunnos era como se fosse uma característica de vários deuses, mas existe realmente uma única passagem que diz que Cernunnos era um deus. Cernunnos, ele era um deus cornudo, né, um deus com chifres. Ele não tem chifre de bode, nada disso não. É uma galhada, né? Como os cervos têm aqueles chifres, né, gigantes. Então ele é um deus com chifres, parte dele é animal. Ele é o senhor dos animais selvagens e dos animais domésticos, tá? Ele é o senhor das florestas. Ele é a vida dentro das florestas, né? Então existe um mito sobre Cernunnos. Se você quiser, deixa aí no comentário, eu faço um vídeo só sobre ele, que é um deus com quem eu me identifico por ser esse deus dos animais, tá? Mas eu não considero Cernunnos um deus de dedicação. A minha deusa de dedicação é a Morrigan, tá? E eu também faço os meus rituais baseada na donzela, na mãe e na anciã. E às vezes também na face negra, né, na deusa negra, que é a deusa da morte, dependendo daquilo que eu estou buscando, tá? Isso que as pessoas falam da donzela, da mãe e da anciã, que são as três faces da deusa, na verdade, nem sempre essas três faces vão estar em uma mesma deusa, né? Eu considero a Morrigan como a face da donzela, né? Ela é meio inexperiente, ela é meio atrapalhada, né? Mas ela também aparece no mito dela como a anciã, mas ela em nenhum momento ela aparece como a senhora. Então, as deusas, elas podem ter as três faces ou só uma face, né,
da deusa, tá? Por que a gente sempre fala a deusa tem todas essas faces? Na verdade, isso é porque as deusas, todas elas são sincretizadas com a lua. E a lua é como se fosse a Selene, né? A deusa completa, onde aparecem as 4 faces dessa deusa, tá? Ou dessas deusas, tá? Mas eu costumo dizer que todas as deusas são uma e todos os deuses são um só. Né? Então a gente pode cultuá-los, né, dessa forma. Se você não escolheu ainda uma deusa, um deus, você pode cultuar tanto a deusa como a deusa lua de várias faces, ou Deus como Deus Sol, né, com aquela face brilhante, a face da luz, tá? E aí você entender quais são os princípios femininos que estão nas deusas e quais são os princípios masculinos que estão nos deuses. Tá bom? Então, gente, é isso. Como é que você vai se aproximar? Você vai começar a ler, a estudar, você vai ver se você se identifica e você vai começar a fazer pequenos rituais para se aproximar desses deuses e dessas deusas, tá bom? Então, assim, algumas pessoas me perguntam, e a gente pode escolher quem vai ser o nosso Deus? Não. A gente não escolhe, tá? São eles que escolhem a gente. É como eu falei para vocês aqui no início do vídeo. Na espiritualidade você é guiado, você é levado, né? No candomblé, na umbanda, quando você chega lá e pergunta, quem são os meus orixás na minha cabeça? Você pergunta, eles já são os orixás da sua cabeça. Você não escolhe, eu quero ser filho do Omulu. Eu não quero ser filho da Oiá. Você não escolhe isso, tá? Você chega lá e eles se apresentam como a mãe e o pai da sua cabeça. Na bruxaria não vai ser diferente. Os deuses e deusas, eles vão se apresentar como o seu deus, a sua deusa de dedicação, tá? Que você pode tranquilamente dizer é minha deusa mãe, é meu Deus pai, como você costuma falar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem com a gente, deixe o seu joinha, faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e fica aqui no Caldeirão porque a gente sempre tem muito mais. Um beijão!